o assunto sobre mudanças. Eu quero que vocês interajam comigo. Você acredita em mudança rápida? Vou pedir para você colocar aqui a tua opinião. Se sim ou se não, você acredita em mudanças rápidas? Vou esperar a interação de vocês. Até quem quiser também no final participar um pouco, entrando na live para conversar com a gente, vai ser um prazer. Conta aqui pra mim. Responda se você acredita ou não. Não? Quem mais? Aqui uma opinião. Se acredita ou não em mudanças rápidas? Eu quero hoje que a gente possa desfazer fortalezas da nossa mente, que a gente possa reconstruir conceitos e que a gente possa plantar algumas sementes de crenças fortalecedoras. Eu não sei quantas de vocês viram os vídeos que eu tô fazendo sobre crenças. Vídeos curtos para que dê um start na nossa mente. Tem lá no IGTV, dá uma olhada lá. No nosso perfil tem também. Para que no Telegram também. Inclusive esta live vai ficar salva no Telegram, no grupo da gente, tá bom? Lá no nosso canal oficial. Dependendo da pessoa, é comprometimento sim. Muitos colocaram não, e dependendo da pessoa é comprometimento sim. Vou repetir a pergunta para quem entrou agora. Você acredita em mudança rápida? Para que a gente dê um tempinho aí para o pessoal participar. Você acredita em mudança rápida? E aí eu quero que a gente pare para refletir, gente, num texto que tá lá em 2 Samuel. Eu anotei aqui para não esquecer onde estava o endereço. Tá em 2 Samuel. Você viu os dois, Rose? Os 2 vídeos? Que legal. Então, voltando aqui. Um texto que tá em 2 Samuel conta que Davi jejuou, chorou, orou pelo filho que estava adoentado, o filho de Betseba. E aí ele jejuou e ele orou a favor desse filho. E depois conta, vou até abrir aqui, 2 Samuel 12, porque é interessante o jeito que conta. De 16 em diante. Aqui. 2 Samuel 12. Aqui. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. E os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse, mas ele se recusou. No 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele, porque se ele já estava sem comer daquele jeito, como seria? Vou passar um pouquinho para frente, tá? Davi percebeu que eles estavam cochichando e perguntou: a criança morreu? E eles disseram: sim, a criança morreu, ela está morta. Conta que Davi se levantou, tomou banho, se vestiu, se perfumou, foi ao santuário, adorou o Senhor, depois voltou e se alimentou. E aí as pessoas ficaram perplexas de ver aquilo. Falaram: o que aconteceu? Não entendemos. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora a criança morreu, o Senhor parou de se lamentar e voltou a comer? A gente pode ver que a mudança de Davi foi rápida. Ele não ficou, depois da morte, chorando ainda, se lamentando. A mudança foi rápida. E Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor tem compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? E a gente fica pensando, eu quero que você reflita. Pensa que faleceu alguém, conhecido seu, e um parente dessa pessoa, ou o marido, ou a esposa, ou a mãe, ou o filho, no dia seguinte se levanta, toma um banho, se perfuma, vai comer e levanta a cabeça e segue a vida. O que você diria? O que você diria se um esposo perdeu a esposa e no dia da morte ele toma um banho, se perfuma e vai se alimentar e segue a vida? O que você diria? Eu sei o que eu diria. O que nós pensaríamos? Participa aqui comigo. Se nós víssemos uma cena dessa atualmente, o que a gente espera quando acontece algo assim? Como o viver o luto, por exemplo.
E nós vamos falar outros assuntos também. Agora é só para a gente começar a pensar. Davi teve uma mudança rápida. O que a gente pensaria de verdade? A gente pensaria e até ouviria. Reagiu rápido demais. Tem outra. Nossa, acho que ele não gostava dela. Porque reagiu tão rápido assim. Pensa no caso de uma doença. Eu tive uma enfermidade, eu tive fibromialgia por muitos anos. E demorou muito ser, que não amava, exatamente, é o que a gente pensa. Eu tive a fibromialgia até antes de ser diagnosticado, de existir um diagnóstico para fibromialgia. E um dia o Senhor me curou. No dia seguinte eu levantei, eu não tinha mais a fibromialgia. E a gente tem dificuldade com isso. Porque a nossa impressão, então, que não era de verdade, que não tinha. Se a gente vê alguém sendo curado, a gente fala, será que tinha mesmo? Será que era de verdade? Será que tinha aquele problema? Como no caso de falecimento. Será que amava? Será que não tinha outra? A gente não é preparado para mudança rápida. Mas eu quero ainda falar na questão do luto. Usando esse exemplo. Existem culturas onde você chorar o falecimento de alguém é ruim. Porque a pessoa faz festa quando falece alguém. E nós não, na nossa cultura a gente chora, a gente se entristece, a gente fica chorando por muitos dias. E outras culturas não. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente se prende a algumas questões culturais. No que se diz respeito à mudança. Veja, eu coloquei alguns exemplos. Se você um dia não vai com a cara de alguém. E de repente você começa a conhecer aquela pessoa e vira amiga. O que você fica pensando? O que as pessoas vão pensar? Eu falava mal dela, agora eu tô gostando dela? De uma hora para outra. O que acontece quando a gente tem uma mudança rápida? A gente desconfia de que o problema existia. De que a dor ou o amor, o sentimento anterior existia. Estão conseguindo me acompanhar? Para que a gente possa falar desta questão de mudanças rápidas. O que impede a mudança, de fato, de acontecer na nossa vida? Padrões culturais, como eu acabei de colocar. Às vezes, falta de acreditar que é possível. Eu tive ocasiões na vida que eu não acreditava mais na cura da enfermidade que eu tinha. E o dia que eu fui curada, eu fiquei surpresa. No dia seguinte, eu não tinha mais dor. Uma pessoa até ficou me observando, um dia eu estava com uma tosse e a pessoa disse, tosse também é sintoma de fibromialgia. Eu pesquisei por tudo, não tinha. Mas eu tinha convicção de que eu tinha sido curada. Porque eu comecei a fazer coisas que eu era impedida antes. O que demora não é a mudança. A mudança é algo que realmente acontece de uma hora para outra. O que demora é o nosso preparo para a mudança. Quando a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente deve ter um preparo para a mudança. Se informar, mudar a nossa mentalidade, preparar a nossa mente para aquela mudança ocorrer. Sonhar como vai ser com aquela mudança. No caso, por exemplo, como eu contei de mim, da cura, é claro que eu sonhava como seria realizar as coisas sem aquela enfermidade. Veja quando nós queremos um processo de emagrecimento, por exemplo. Antes, a gente precisa começar a pensar no que a gente deseja, no que a gente espera. Como será quando eu conquistar? O emagrecimento não acontece de uma hora para outra. Mas a atitude, a mudança acontece de uma hora para outra. A decisão acontece de uma hora para outra. Agora, não a decisão do emagrecimento, mas a decisão da vida saudável. De ter uma vida saudável. Essa acontece de uma hora para outra. Eu decido hoje e hoje eu começo uma vida saudável. Só que o meu pensamento já estava se preparando para essa mudança acontecer, ocorrer. Na verdade, o que demora é o tempo de plantio, o tempo de preparo da nossa mente. E a gente pode ver isso também com relação à fé. É o tempo que a gente vai cultivando a fé, vai se preparando para que de fato aquilo aconteça. De acordo com a Bíblia, vocês acham que a mudança é rápida ou demorada? Tem um texto que está lá em 1 Coríntios 15. Eu nem vou abrir, depois você abre.
1 Coríntios 15, 51. Anota aí para você não esquecer. 1 Coríntios 15, 51. Esse texto fala que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E no 52 diz, num piscar de olhos. Ou seja, o padrão do céu é de fato um padrão rápido. É um padrão de um piscar de olhos. O que demora é o nosso preparo para isso chegar e para isso acontecer. Eu me lembro quando eu decidi me tornar vegetariana, eu fui pesquisando, eu fui pensando, obrigada, pastora. Eu fui pensando, eu fui pesquisando. No dia que eu falei, chega, foi por uma questão de saúde da minha família. E naquele dia eu lembro que eu pedi para minha mãe fazer um bife muito acebolado. Quando eu cheguei eu não consegui comer mais. A minha mente já tinha mudado. Eu não consegui comer mais. E não consegui, isso tem mais de 20 anos já. Então o que acontece, o que demora é o nosso preparo para a mudança e não a mudança em si. Isso faz sentido para você? Coloca aqui para mim se sim ou se não. Se isso faz sentido para você. O que demora não é a mudança em si. É o preparo que a gente tem para aquela mudança. Veja no caso da fé. A gente vai ouvindo, a gente vai cultivando, a gente vai crescendo na fé. E aí quando a gente passa por uma situação, a gente percebe que tem fé para passar por aquilo. E se a gente tem dificuldade para aceitar essa mudança que é repentina, que é rápida mesmo, a gente acaba se prendendo a padrões culturais. Veja, outra coisa que demora também, Elaine, eu acho que não deve fazer muito sentido não, mas a gente precisa começar a mudar o nosso padrão de pensamento. A mudança não é para ser demorada, como Davi fez, levantou e seguiu, mas antes a mente dele estava sendo preparada. O que também a gente precisa perceber é que toda mudança requer um condicionamento. Eu me lembro também nessa questão da fibromialgia, que um dia eu senti na perna subir aquela dor que é característica. E na hora, usando aí a minha fé, eu falei, some daqui, eu já fui curada. E sumiu. Eu usei de autoridade espiritual ali. E sumiu. E olha, isso foi em 2017. Tem 3 anos essa cura, que eu vivi tantos anos com aquilo. Eu li um livro que conta a história de um rapaz afinando um piano. E aí a gente vai entrar numa outra questão que realmente a gente precisa. E é nisso que a gente demora, pastora. Fibromialgia, é isso. No que a gente demora? O livro de um rapaz que pediu para uma pessoa vir afinar o seu piano. E quando aquele rapaz terminou a afinação, que ele pegou a corda, ficou ali muito tempo, trabalhando, cuidando. E quando terminou, ele falou, quanto eu te devo? Ele falou assim, só amanhã que eu vou voltar e eu vou te falar quanto ficou. Aí ele falou, como amanhã? Já não tá afinado? Já tá tudo tão bem. Ele falou, não está terminado. Ele falou, está sim, o piano está afinado. Ele falou, não está. Você mora à beira do mar e como você mora à beira do mar e essas cordas são muito grossas, muito fortes, ela precisa de ter um acompanhamento. Então eu vou afinar amanhã de novo, depois eu volto uma vez por semana, depois eu volto cada 3 meses até o final do ano. Porque nós precisamos estar trabalhando num condicionamento dessas cordas, porque o ambiente pode estragar, o ambiente pode prejudicar. E nisso a gente entende como que a gente precisa manter essa mudança, cultivar essa mudança, condicionar essa mudança para aquela condição que a gente já recebeu. Se tem uma mudança de mentalidade, já tem. Eu preciso cultivar aquela mudança para ela ser do jeito que eu já recebi. A palavra fala que a gente tem uma mudança de mentalidade preparada para nós. Eu tomo posse dessa mudança e eu cultivo essa mudança. Ele conta dessas cordas, ele usou um termo que eu anotei aqui. Ele conta que as cordas eram muito resistentes. Isso mesmo, Marjorie, ir acompanhando. Essas cordas eram resistentes e muitas vezes nós somos resistentes à mudança. E a gente precisa acompanhar, não a mudança que a gente já conquistou, mas aquela resistência que a gente também cultivou.
E o ambiente, que insiste às vezes de puxar a gente para trás, para baixo mesmo, né? A gente precisa esticar. Acompanhamento da mudança, o Espírito Santo é nosso ajudador, exatamente, permitir ele trabalhar. E a gente precisa então, depois disso, ir cultivando essa mudança e permitindo o nosso caráter ser esticado como a corda. O nosso espírito ser esticado como a corda. Uma mudança já conquistada, já efetuada, ela precisa de reforços. E reforços positivos. E conhecer as promessas de Deus ajuda nesses reforços. Tomar posse. Cada vez que a gente deixa a nossa mente dar uma vacilada, essa é a palavra certa, né? Que pensa em que vai retroceder, a gente lembrar, espera, eu não sou das que retrocedem. Espera, Deus tem promessa para mim. E não permitir, então, a gente desesperar, a gente apavorar e perder o que a gente já conquistou. Veja, uma aula... Oi, Pedro, tudo bem, Pedro? Tô falando de piano e escola de música aqui, ó. Toda mudança vem seguido de resistência, exatamente, Dani. Nada como ter uma psicóloga aqui. Tudo que é novo assusta, vamos falar disso. Do que é novo assusta. Veja, se você decide ter uma vida saudável, você vai se matricular numa academia. Você pode só se matricular e aquele dia bastou? Não, você tem que ir e participar e frequentar, né? E com as nossas emoções não é diferente. Existe uma decisão, existe um poder na decisão. E existe uma decisão, mas você tem que cultivar essa decisão também. Cultivar o teu pensamento para superação. Cultivar seu pensamento para paz. Para cura. Toda mudança, ela vai se basear na dor e no prazer. E às vezes, diz aí, quem é da área da psicanálise aqui, diz aí a psicanálise que toda dor tem um ganho secundário. Às vezes você está ganhando a atenção das pessoas através daquela dor. Você ganhou um espaço através daquela dor, ou daquela falta, ou daquele problema. E você se prende nesta situação, nesse ganho secundário, que não é um ganho verdadeiro, mas que tem um espaço para você garantido através daquela dor ou daquele problema. E você deixa de pensar que você pode se basear no prazer da mudança. Se eu sei que algo me machuca, por mais que eu já tentei, eu não posso ficar indo naquele lugar. Exato. É uma decisão. Existe um poder na decisão. E essa semana eu quero falar com vocês sobre isso. Eu amo pensar isso. Que existe um poder na decisão. E a decisão é algo que está à minha disposição. Demoro mais para decidir. Mas se eu decidir, está decidido. Por isso que o processo anterior à mudança é o que demora. A mudança em si, não. E a mudança requer um desenvolvimento de padrões de pensamento, de padrões mentais, de padrões de crenças. E aqui eu não estou falando de crenças religiosas. Eu estou falando daquelas crenças que me sustentam. Aquelas crenças que eu recebi, às vezes, do papai e da mamãe, do ambiente, como eu disse em um dos vídeos, do conhecimento, de me dedicar a ter crenças saudáveis e fortalecedoras. E aí eu quero perguntar para você, de verdade, o que nós queremos mudar? Quando a gente pensa numa mudança, por exemplo, como eu citei na questão de emagrecimento, ou de atividade física, ou do financeiro, ou da questão cultural, o que de fato a gente quer mudar? Qual é a mudança que realmente a gente espera? Alguém pode participar e me contar o que de fato a gente está esperando? Quem que dá uma opinião? O que queremos mudar de verdade? O que está por trás daquele nosso desejo de mudança? Eu vou colocar algumas coisas aqui, vocês vão falando se faz sentido para vocês. Quando a gente pensa em mudar alguma coisa no nosso pensamento, ou numa atitude, num hábito, de fato a gente quer mudar o que nós sentimos em relação àquilo. Porque a mudança eu só posso fazer em mim. Eu não posso fazer no outro. Eu não tenho esse poder. E nós
queremos mudar como a gente reage às situações. Nós queremos mudar o nosso comportamento. Nós queremos mudar a nossa força de decisão. Nós queremos mudar a condição, o corpo. E quando a gente pensa em mudar o corpo, a gente quer mudar talvez a autoestima, talvez a gente quer mudar os relacionamentos, mudar a qualidade de vida. De fato, não é só mudar o corpo. Olha como é importante a gente pensar o que realmente eu quero mudar para que eu consiga atingir. Porque se eu não conseguir pensar nisso, eu estou sempre buscando mudança. Então, Rose, eu passei por isso que você está falando, Rose. Final do ano passado, eu engordei assim um montão. Aliás, o ano passado. E chegou o final do ano passado, eu tenho este hábito de preparar minha mente. Então, quando foi mais ou menos em novembro, eu comecei a fazer assim, todos os dias eu escutava um vídeo, uma live, lia algo sobre essa mudança. Sobre mudança, então, física, de alimentos, de atividades, de mudança de pensamento para emagrecer e manter. E quando foi 1º de janeiro, eu falei, hoje eu tomo a decisão, a partir de amanhã eu estou de dieta. Janeiro e fevereiro eu emagreci 10 quilos. E tipo de mudança que me trouxe alguns hábitos que são mais importantes do que o emagrecimento em si. Me trouxe alguns hábitos, por exemplo, de me pesar todos os dias, já que esse é o meu fantasma. Eu preciso estar no controle. Não ficar sempre aterrorizada, com medo. Mas se eu pesar todo dia eu fico ansiosa. Vai nada. Você vai ter controle daquilo que te deixa mal. Porque se aquele dia você engordou alguma coisa, você já sabe que você precisa dosar. Mesmo que esteja em TPM. Você já sabe que precisa diminuir alguma coisa. Agora, se você deixa uma semana, para quem tem tendência de engordar, já foi tempo demais. Eu sei disso. Eu vivo isso. Essa é a minha realidade. E todas as vezes que eu sei que eu estou no controle, isso me agrada. Alguém falou também aqui mudança de sentimentos. Isso mesmo. Mudança para ter uma vida abundante. Perfeito. Jesus prometeu para a gente uma vida abundante. Então é disponível a nós. Está à nossa disposição. E quando a gente fala controle do que me deixa mal, então, pastora, se isso for algo nosso, né, o que deixa mal porque a gente permite, a gente tem a tendência de falar, o fulano me deixa mal, a situação me deixa mal. E quando a gente pensa que eu permiti ficar mal, e aí eu consigo começar a mudança. Por isso que, em primeiro lugar, é a pergunta que eu fiz logo no começo, né? O que realmente eu quero mudar? O que realmente eu preciso mudar? Porque eu preciso identificar o que de fato eu quero, que mudança eu quero de verdade. E acreditar nessa mudança possível e rápida. Sabendo que eu preparo a minha mente para ela e eu me condiciono nos hábitos para que ela seja duradoura. Mas eu realmente preciso saber o que me deixa mal. Porque senão eu tô atirando por todos os lados, dando murro em ponta de faca, né? Exatamente. Quando permite. Su, eu vou chamar carinhosamente de Su, tá, pastora? Acompanhe o nosso trabalho essa semana. Porque eu quero falar exatamente disso. De como a gente se permite algumas coisas e isso nos prende e não deixa a gente mudar. E aí, lembra que eu disse que um processo de mudança ele se baseia ou na dor ou no prazer? Se a gente sabe o que pretende mudar, eu preciso colocar a dor nisso, no que me causa, e colocar o prazer na conquista. Só que às vezes a gente faz o contrário, a gente inverte essa premissa. A gente permite que esse prazer fique no ruim, naquilo que está me causando problema. Nem que seja de forma... no comodismo mesmo, da zona de conforto mesmo. Eu já conheço isso, a Dani tinha falado algo assim, eu já conheço essa situação, então de certa forma ela me é prazerosa, porque eu tenho medo do novo, então o novo eu não conheço, é o desconhecido, isso sim causa dor. Se a gente não inverter isso, a gente não consegue fazer mudanças. O que tem me causado dor é não conseguir mudar. É ou não é?
Então eu preciso colocar no novo a possibilidade do prazer. Senão a gente não vai conseguir fazer essa mudança. E você tem que querer. Deixa eu ler. Durante a semana foco chega, o fim de semana saiu fora. Acho que a gente pode se permitir um pouco, Rose, mas lembrar que a segunda-feira precisa ser efetiva na dieta e no que você quiser fazer, né? De fato, precisa de uma orientação também. Eu sempre bato nessa tecla, que a orientação é fundamental, né? Se a gente não tem condições de ir num nutricionista, algo assim. Eu fui numa nutricionista esses dias, excelente, vegana. Pra mim foi uma maravilha, porque eu sou vegetariana, pelo SUS. Marquei a consulta com uma médica e fui. Maravilhosa a consulta, maravilhosa a profissional. E fui. São decisões que a gente toma e para de arrumar justificativa, sabe? Porque justificativa é tão fácil, mas elas são o que nos segura em não mudar. No comodismo, é tão difícil falar na zona de conforto, mas não está confortável. Não preciso mudar. Você tem que querer mudar agora. Eu vou passar as informações depois das lives, tá? Entra no nosso grupo do Telegram, Fortalecendo Mulheres, pega o link na bio, entra lá no grupo do Telegram e o canal oficial, tanto as lives vão ficar salvas lá, os vídeos estão lá e as informações também, tá bom? Entra lá. Ficar estagnado gera dor, claro. Não fazer nada também é ruim, com certeza, porque a gente está sempre com fantasma. Eu penso da seguinte maneira, me ajude, Dani. Fazer tem duas possibilidades, dar errado ou dar certo. Mas não fazer não vai sair do lugar. Então o que te causa mais dor? Ficar sempre preso ao não fazer ou fazer e dar errado? Você pode se frustrar, se decepcionar ao fazer algo e dar errado, mas não fazer gera mais dor. E aí eu quero avançar aqui com vocês um pouquinho. Como que a gente pode pensar nessa mudança de forma duradoura? Porque ela tem que ser. Você tem que querer mudar. E tem que querer agora. Enquanto você pensa, eu preciso, fica algo forçado. Eu quero, fica muito vago. A mudança precisa ter essa palavra, tem que acontecer. Ela precisa, uma necessidade. Mais do que eu preciso, que te traz a forçação barra. Ela tem que acontecer. É uma necessidade. Então, Rose, a gente pensa, vou fazer e vai dar errado. Mas não fazer não é pior? Se planejar, pensar antes, sabe? Como eu te disse, o ano passado eu ouvi muitos áudios, li muita coisa a respeito do que podia estar me fazendo manter num peso que eu não queria. E quando então eu decidi qual é a dieta que eu queria fazer, depois você até me pergunta no particular, eu compartilho. As coisas vieram na minha mão, achei um grupo de pessoas que iam começar isso, consegui essa Nutri que eu te falei, mas tudo porque o meu pensamento foi moldando antes, me preparando antes para a mudança acontecer. E aí volta, você tem que querer mudar, querer mudar agora. Sabe, num dos vídeos eu coloquei que quando a gente faz uma rota para conquistar alguma coisa, isso pode sim ser o nosso mapa, mas não é o nosso combustível. O nosso combustível está aqui no nosso pacotinho de crença, naquilo que a gente acredita. Naquilo que a gente acredita sobre a vida e naquilo que a gente acredita sobre a gente mesmo. Eu não estou falando de crenças religiosas, mas crenças religiosas, se elas forem entendidas erradas, elas vão dar mais trabalho pra gente. Se a gente entender que Paulo disse, né, tudo posso naquele que me fortalece, eu vou lá e faço, Deus não tem nada a ver com isso. Agora, se a gente sabe que Paulo foi um homem que ficou preso, passou fome, então ele olha e fala assim, Vera, eu posso passar por essa situação também, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Muda tudo. Aí a gente pode voltar com esse versículo e falar, yes, eu vou fazer e vou dar conta, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é mágica, tem atitude envolvida aí. E a gente precisa reforçar as nossas crenças, reforçar as nossas decisões, as crenças fortalecedoras, as que de fato são verdadeiras. Você sabia que a crença que te limita é mentira? Porque paralisa, como disse a Rê?
O medo paralisa. Ele é de mentira. O que é de verdade sobre você são as crenças que te fortalecem, que dizem que você é capaz, que dizem que você vai conseguir, porque mostra o teu potencial ilimitado. Essa é a tua verdade. Você vai gastar a mesma energia psíquica para fazer algo para pensar em algo pensando sempre no pior. Porque então você não muda. Não começa a pensar que você é capaz sim, que o Espírito Santo te deu um pacote do fruto do Espírito e você consegue ter domínio próprio. E eu quero que você entenda algo. Você é responsável pela manutenção desta mudança. Porque mudar não é algo tão difícil assim. O complicado é manter essa mudança. E você é responsável pela manutenção. E você é capaz de conseguir fazer isso. Diz o ditado já que a frase que tudo que eu foco expande. E aí eu quero colocar 3 coisas para você. Nessa questão de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Você precisa compreender a necessidade dessa mudança. E se focar nisso. E todas as vezes que você ficar tentado a retroceder, lembrar, eu não sou das que retrocedem. Ela só vai acontecer quando você coloca o tem na frente. Eu preciso fazer isso, porque isso tem que acontecer. É uma questão de honra eu dar conta disso. Segunda coisa, é de fato a autorresponsabilidade. A mudança que tem que acontecer. Sou eu o agente de transformação. Sou eu o agente da mudança. Sou eu a responsável pela mudança. E eu preciso não ficar esperando que alguém faça por mim. Eu preciso lembrar que eu posso. Que eu dou conta. A mudança ajuda até a ver aquilo que não deu certo, claro, e refazer. Agora, se você nunca se propõe, fica preso, amarrado em cadeias da mente, em fortalezas da mente. Se você nunca se propõe, como é que você vai saber que de fato pode? Quantas pessoas que descobriram a lâmpada e tantas outras coisas tentaram muitas vezes? E cada vez que errava, falava, não errei, eu descobri que dessa forma não é. Outra coisa, acredita em você. Acredita no seu potencial. Gente, o ser humano tem um potencial. O cérebro humano é uma coisa linda. Nós temos um potencial tão grande. A gente precisa acreditar. E outra coisa, você pode acreditar, pode contar com a ajuda das pessoas. Você pode contar com muitas ajudas. Ajuda de um incentivador, ajuda de um profissional. Você quer ver? Lá em 2 Timóteo 1, se você tá com a tua Bíblia aí, abre para você marcar, porque vale a pena. 2 Timóteo 1, olha a situação. De 5 a 8. Capítulo 1, de 5 a 8. Olha aqui que Paulo estava falando para Timóteo. Eu lembro-me da sua fé sincera e como era a sua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Ele estava incentivando, falando, escuta, Timóteo, lembra quem você é. Desperta para quem você é. Ele estava reforçando no outro a própria identidade. Você foi criado com fé e essa fé está em você. Isso que ele estava falando. Paulo era o cara mesmo, né? Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Eu quero lembrá-lo. Gente, eu tô aqui hoje à noite para lembrar vocês que vocês podem, que vocês são capazes, que a mudança não precisa ser uma coisa demorada, não. Isso é um conceito cultural errado. Que vocês podem, que vocês precisam decidir e começar. E se der errado, a palavra fala assim, volta para o lugar de onde você caiu e começa de novo. Continuando o que Paulo, tudo bem, Rafa? O que Paulo falou para Timóteo. E agora fica lindo.
Pois Deus não lhe deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Olha que coisa linda. Paulo deu presta atenção em Timóteo. Escuta, Timóteo, você foi criado num ambiente de fé. Eu sei os dons que Deus te deu. Eu estava lá, eu que coloquei minha mão sobre você. E, além disso, Deus não te deu espírito de covardia. E assim como ele não deu para Timóteo, não deu para nenhuma de nós. Deus não nos deu espírito de covardia. E olha o que ele continua falando. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, porque estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Ele não presta atenção no Timóteo em todas as esferas. Se você sofrer, lembra que você pode. Mas eu quero que você se lembre o que foi que Deus te deu. Um espírito de coragem, de ousadia, de moderação, como fala em outros textos, né? De ousadia. Então você pode. O que está faltando não é o que Deus te deu. O que está faltando não é o potencial que tem dentro de você. O que está faltando é você acreditar que você pode. E se você não acredita, é porque você está dando mais atenção para as questões ambientais e culturais do que de fato aquilo que já tem dentro de você. Tem hora que a gente precisa pegar o nosso pacotinho de crenças e olhar e falar, onde eu estou baseando as minhas crenças? Eu estou baseando naquela frustração que eu tive um dia? Eu estou baseando naquela fala que eu ouvi de alguém um dia, que eu não seria capaz? Ou eu estou baseando no que Deus me disse a meu respeito e no potencial que o Todo-Poderoso fez? Você acha por acaso que Deus ia fazer alguma coisa errada? Quando Ele te fez, Ele errou? Então, se não está errado a criação perfeita que você é, não está errado o Espírito que habita em você, você só precisa mudar a tua forma de pensar e acreditar que é capaz, que é possível, que você pode. E você vai ver que as coisas vão começar a fazer sentido. Mas eu quero lembrar, porque algumas pessoas entraram depois. Lembrar exatamente isso. A gente precisa saber que a mudança não precisa ser demorada. Ela pode ser rápida. Aliás, ela é rápida. Ela se processa rápida. Como diz na Bíblia, um piscar de olhos é suficiente. No entanto, o que pode ser demorado é o seu preparo para aquilo. Você vai ouvindo, a fé vem pelo ouvir, né? Você vai ouvindo, você vai assistindo alguma coisa, você vai lendo, se preparando, até que você fala, estou pronta. E decide. E aquilo acontece. Ou então Deus te deu como deu a cura para mim da fibromialgia. Mas depois a gente precisa lembrar que isso tem que ser condicionado. Eu preciso manter essa mudança. E todas as vezes que algo vier a ameaçar, arriscar essa mudança, de retroceder, eu não sou daquela que retrocede. Não. Quantas vezes a gente não acredita que a gente pode ser curado nas nossas emoções, no nosso físico. Por quê? Porque você não acredita que Deus pode te curar? Te falta fé para isso? Ou porque você não acredita na cura? Ou será que você fica pensando, mas e se depois eu tiver de novo? Mas e se depois acontecer outra vez? E se depois acontecer outra vez, você usa da autoridade que Deus já te deu e fala, some daqui. Quantas pessoas vivem presas em depressão? Porque fala, já tentei de tudo e deu errado. Então tenta algo que vai dar certo. Acreditar que é capaz, que é possível. Claro que você às vezes precisa consultar um especialista, um médico, um psicólogo, fazer um tratamento, mas acreditando na cura. Não falando, essa é minha cruz, eu tenho que viver assim para a vida toda. Não, acreditando na cura. Eu tive um adolescente que me ensinou muito. E posso contar sempre esse exemplo dele, porque ele me autorizou. Ele já tinha tentado muitas vezes o suicídio. E um dia ele pediu para conversar comigo. E eu perguntei para ele, você acredita que você só tem essa possibilidade? E ele parou. Sim.
mas foi embora pensando. E esse menino só foi melhorando. Tentou tantas outras coisas que foram boas e coisas que foram ruins. Mas 6 meses depois ele estava ótimo. E eu perguntei para ele, o que aconteceu? Ele falou, você me fez uma pergunta em tal dia e tal hora, se eu só tinha aquela possibilidade. E essa pergunta ficou no meu pensamento. Você só tem essa possibilidade? Você só tem essa possibilidade? E eu fui descobrindo outras possibilidades. E hoje eu descobri que eu tenho vida e tenho em abundância e quero viver. E ele tinha 16 anos na época. Hoje esse menino tem 19 e vive a vida na sua plenitude. Eu espero que essa nossa conversa, né, tenha despertado você para o potencial que você tem e para a possibilidade que você tem e para a verdade de que a mudança pode e é rápida, mas que todas as vezes que algo correr risco, você possa lembrar das verdades e das promessas que você tem a teu favor. E lembrar, eu não sou da que retrocede. Isso não vai acontecer comigo novamente. Porque foi cultivado, foi abençoado, foi decidido e essa realidade passou. Essa história passou, aliás. Porque a realidade, de fato, é aquilo que Deus diz a nosso respeito. Que bom, Dani. Que bom, vou deixar um pouquinho para vocês escreverem alguma coisa aqui, se quiserem participar. Eu quero falar com vocês na próxima live sobre... Eu coloquei um tema que não quero que vocês pensem que a questão é religiosa ali, tá? Claro que a gente sempre vai trazer a palavra, porque a nossa proposta é de coaching cristão. Então é isso que nos guia, nossos valores são princípios bíblicos. Mas na nossa próxima live, não de amanhã à tarde, de amanhã à tarde é outro tema. Mas a de quarta-feira, às 8 horas, a gente vai falar... Existe oração forte? E eu quero te contar o que é uma oração forte. Mas pode acreditar que não é um assunto exclusivamente religioso, vamos assim dizer. Se alguém quiser participar, quiser pedir para entrar aqui, a gente tem alguns minutinhos. Quiser falar algo, participar, Dani tá por aí? Ou qualquer outra pessoa? A Daniele Brolo, ela é psicóloga. Daniele Brolo foi minha aluna no magistério e hoje está se preparando, aí está preparando no ventre um bebê para abençoar a nossa vida. Qualquer outra pessoa, se quiser participar, pode ficar à vontade. Ou escrevendo, ou até entrando aqui. E essa live, como todas as outras, e os vídeos, ficam salvos no nosso canal oficial no Telegram. Pega o link na bio para que você possa ter acesso depois. As lives que nós tivemos também do Sua Mente Te Limita. Quem perdeu, entra lá no canal. Elas estão lá também disponíveis em PDF. E nós digitamos para vocês o conteúdo. Também no YouTube, no nosso canal no YouTube, Luciana Pelíncia, tá bom? Então tá joia. Se ninguém quer participar aqui, entrar aqui, quiser entrar, fique à vontade. Tinha pedido alguém aqui, mas eu não sei se pediu mesmo. Depois não colocou mais nada. Tá bom, gente? Espero vocês nas nossas próximas lives. E manda pra mim o que ficou pra você disso que a gente conversou agora. Que de fato a gente possa mudar conceitos. Entra aqui, Dani. Que a gente possa mudar conceitos que nos prendem numa limitação. Esse tempo de isolamento, de quarentena, que já é cinquentena, né? Esse tempo que a gente tem ficado mais introspectivo, não é para nossa destruição, gente. Nós temos visto casamentos sendo destruídos, relacionamento mãe e filhos, relacionamentos de adolescentes detonados aí nesse período. Não é para isso. É para que a gente possa rever a nossa mente, para que a gente possa saber que nós temos tudo ao nosso favor, para que a gente possa fazer uma mudança de mentalidade e quando esse tempo passar, a gente possa de fato ter uma atuação diferente, conquistas. A mudança realmente tem que se querer para sairmos do lugar. A Karina, Mães de Alma Curada, tem uma história linda. Tá descabelada, Dani? Se é linda, tá descabelada. A Karina tem uma história linda. Acompanha lá o Instagram dela.
E uma história de superação. Eu amo histórias de superação. Eu já contei pra vocês que eu também tenho uma história de superação, do braço que eu parei de mexer. E me ensinou muita coisa. Que os limites estão todos aqui, ó. Limitações. Não é limite, é limitação. Tá tudo aqui. E isso não é algo que tenha coerência, congruência com o que Deus preparou pra gente. Não. Quando fala que nós temos a mente de Cristo, e Cristo disse que a gente faria obras maiores do que Ele fez. Então a gente precisa entender isso com muita profundidade, com muita intensidade, de que as nossas limitações estão aqui. Então a gente precisa virar essa chave, fazer essa mudança de mentalidade, essa metanoia, de verdade. Que Ele nos dê perguntas que já... Isso mesmo, Marjorie, que lindo isso. Como coaching a gente vai amar sempre quando fala de perguntas, né? A live vai ficar salva no Instagram também, no Telegram, e eu mando sempre pro YouTube, tá, Dani? Eu amo quando a gente fala de perguntas, porque a gente precisa, aproveitando aí o que a Marjorie colocou, a gente precisa duvidar de pensamentos limitantes. Quando um pensamento vem e te fala que você não é capaz, o Dr. Augusto Cury fala da técnica do DCD. A gente precisa duvidar desse pensamento. Ele fala da mesa redonda do eu amo isso. Que ele fala que a gente precisa colocar essas crenças que têm nos limitado todo na mesa e começar a olhar o que eu quero carregar para mim ainda e o que eu não me serve. O que tem me impedido de conquistar níveis maiores. A gente precisa conhecer o nosso potencial e não querer viver nenhum dia menos do que tudo que a gente pode viver. A gente vai falar disso na quarta-feira. De como que a gente deve conhecer o nosso potencial e viver dentro desse crescente e não dentro de mediocridade. Não viver na média. E mesmo que o ambiente diga diferente, como a gente falou aqui do ambiente, mesmo que o ambiente, que as outras pessoas te falem que não, a gente é capaz sim de receber uma cura. A gente é capaz de mudar a nossa mente para que essa cura aconteça. Assim como a gente pode receber de forma milagrosa, como aconteceu comigo. Não tenho o que explicar. Foi Deus que me curou. Acordei no outro dia e não tinha mais dor. E a dor da fibromialgia, quem colocou aqui, eu tenho, sabe o que é isso. Não é a dor de depois dos 40, né? Que diz que depois dos 40, se não tiver dor nenhuma, tem alguma coisa esquisita, né? Não concordo muito com isso, não. Mas é uma brincadeira boa. Agora, a dor da fibromialgia é outro papo. E um dia eu acordei sem ela. Totalmente sem ela. E nem em período de TPM eu senti mais isso. Mas tem algumas coisas que estão aqui. A gente está tão apegado no ganho que aquele problema traz, que a gente não vira a chave. A gente se apega naquilo porque é melhor aquilo do que nada, porque através daquilo eu tenho atenção. Isso é complicado, gente, porque impede a gente de conhecer os nossos potenciais. Até onde a gente pode chegar. E eu sempre falo, né, que o que me guia é saber que um dia eu vou encontrar frente a frente com o meu Criador. E Ele vai falar para mim, eu te dei talentos, eu te dei dons, eu te capacitei. E o que você fez com eles? E eu quero poder colocar na mão dele isso muito multiplicado. Falei, eu aproveitei todas as oportunidades. Eu prefiro 1000 vezes estar com um grupo de pessoas pessoalmente. Amo. Muitas de vocês aqui sabem disso. Mas eu não estou podendo agora? Vamos para o Instagram. Vamos vencer o desafio das lives. Vamos aproveitar a oportunidade para que a gente possa multiplicar aquilo que Ele nos deu. E para você, o que Ele deu? Como você pode multiplicar? Um dia eu ouvi uma frase, eu vou encerrar com ela. E essa frase marcou minha vida. Essa frase dizia assim, saia do lugar que limita a tua visão. E esse lugar, eu entendi que não era um espaço físico. Era aqui, ó. E eu comecei a pensar nessa frase. E eu posso te dizer que isso já tem uns 10 anos. E essa frase passa na minha mente todos os dias. Vê se é em mim, Deus, algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Por um caminho que não limita a minha visão.
Tira da minha vista, da minha visão, todos os ciscos que me impedem de enxergar o próximo passo que o Senhor tem para mim. E que eu possa viver tudo com toda a minha intensidade daquilo que o Senhor tem para mim. Então me tira do lugar que limita a minha visão. Me mostra como sai. Me mostra o que é que está limitando a minha visão hoje. Para que eu possa sair desse lugar e viver tudo que o Senhor planejou para mim. Amém, meninas? Que bom. Que bom, meninas. É isso. Uma boa noite para vocês. E eu espero que Deus tenha falado com você através dessa nossa conversa. E acompanhe essa semana, porque tem muito mais pra gente falar desse assunto, tá bom? Isso mesmo, Marjorie, que o Espírito Santo nos sonde, porque ele olha lá dentro coisas que a gente não enxerga. Ele vê orgulho que a gente não vê. Ele vê tanta coisa que a gente não vê, mas que tem limitado a gente de atingir assim o potencial máximo daquilo que ele já nos deu. Do domínio próprio, da paciência, da capacidade de alegria, da capacidade de paz. E às vezes a gente vai no nosso destempero e estraga tudo. Beijo, queridas. Deus abençoe todas vocês. Foi um prazer o bate-papo aqui com vocês, mesmo que eu falando e vocês escrevendo. Ó, Dani, vem para a próxima live de cabelo penteado, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Boa noite.